Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo, que aplicou a maior goleada da história do Brasileirão na era dos pontos corridos ao vencer hoje o Vitória por impressionantes 8-0, né? Tipo, eu acho que assim, todo mundo já esperava que o Flamengo iria vencer com relativa tranquilidade. O Vitória tá jogando um futebol muito pobre e o Flamengo vem melhorando assim e os reforços vão cada vez mais encaixando. Então, assim, a tendência, obviamente, era o Flamengo vencer. Mas 8-0 é algo que assusta. É horrível para o Vitória, porque o saldo de gols dele agora vai para -14, né? E na batalha contra o rebaixamento, você ter um saldo de gols tão ruim, complica muitas coisas, né? E o Flamengo agora tá com um saldo de gols de mais 35 em 20 jogos, é impressionante. E assim, se o ataque continuar jogando nesse nível, não duvido o Flamengo virar um ataque assim superior a 80 gols nesse Campeonato Brasileiro e quem sabe buscar até os números do ataque do Jorge Jesus. O que impressiona é a defesa, né? Apenas 9 gols sofridos, né? O Flamengo caminha para ser campeão brasileiro. Não está decidido o título porque assim, tem um jogo a mais que o Palmeiras e se o Palmeiras ganhar esse jogo, a distância do Flamengo é de apenas um ponto. Então assim, não está ainda decidido o título. O Palmeiras também vem melhorando, mas o nível de futebol que o Flamengo vem mostrando é realmente impressionante. E assim, eu ouso dizer que temos aqui o elenco do Flamengo que concorre talvez até para ser o melhor de sua história em termos de qualidade técnica, né? Porque assim, tem o elenco de 2019 lá, aquele trabalho incrível do Jorge Jesus, mas assim, o Pedro é um centroavante muito bom, hoje vai marca o hat-trick, ainda dá assistência, Samuel Lino tá jogando uma barbaridade, 3 assistências e 2 gols. A verdade é que a gente fica pensando, né, que a produção dele em gols lá no Atlético de Madrid não era tão impressionante, mas ele era treinado pelo Simeone e fazia uma função que exigia muito mais do aspecto defensivo. No final, ele é um jogador muito completo e olha, tá jogando muito bem, né, no Flamengo. É uma contratação que tá encantando até pelo o quanto ele vem agregando para a equipe, né? O Arrascaeta dá 2 assistências, marca um gol e essas assistências o transformam no jogador com mais assistências na história do Brasileirão, né? O meio-campo do Flamengo tem 2 jogadores que estavam há pouco tempo atrás em alto nível no futebol europeu. O São Miguel já tem mais tempo que não jogava naquele nível de primeira prateleira, mas por tempos foi um dos melhores meio-campistas do Atlético de Madrid. E o Jorginho foi um meio-campista de elite dentro da Itália e um meio-campista que teve momentos fantásticos dentro do Chelsea, inclusive na temporada que ganharam a Champions com o Thomas Tuchel, né? E assim, a zaga talvez é onde a gente pode falar que o Flamengo, assim, ok, né? Não acho que é ruim, né? O Tiz e o Léo Pereira, boa dupla de zaga, né? O Rossi como goleiro, eu acho que é ok, né? A dupla de laterais, né? Hoje o Alexandre acaba machucando, tem o Varela, mas no contexto geral é um time muito bom e você olha para o banco de reservas, ainda tem Matias Vina, Luiz Araújo, Jorge Cascal, o Nicolás de la Cruz, Bruno Henrique, Emerson Royal, Everton Cebolinha, o Danilo, o Alacian, entende? O Alan, né, que quando jogou pelo Atlético em 2021 foi um jogador importante, né? Então assim, é um time que sobra em termos de talento, né? Eu acho até que tem tido mais nivelação no nível de investimento. O Palmeiras esse ano investiu uma coisa assustadora em termos de cifras, né? Tá prestes até a contratar o André Pereira. Então, assim, mas o elenco do Flamengo, ao meu ver, tá muito bom e agora vivendo o melhor momento com o Felipe Luiz. E assim, o Felipe Luiz, ele é um sinal da importância da renovação de técnicos, né? Porque o Vitória é treinado pelo Fábio Carille, que teoricamente qual é a maior qualidade dele? Armar defesas, né? E o time hoje toma a maior goleada da história, né, do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Se você voltar lá para década de 90, 80, 70, você vai achar uma goleada maior, né? Mas o que a gente pode aprender disso aqui é, o Carille é um cara que hoje agrega muito pouco, né? Os trabalhos dele recentes no Brasileirão foram todos muito ruins. O trabalho dele no Vasco foi péssimo, né? E aí o Vitória olha para os trabalhos ruins dele lá e pensa, ele já tá ruim num time que teoricamente tem mais material humano, por que ele vai dar certo aqui? Essa tem que ser a análise a ser feita. E eu fico pensando, né? Por exemplo, o Flamengo, ele vem conseguindo vencer os últimos jogos. Ele venceu, inclusive, os últimos... vou pegar aqui. Dentro de campo ele até venceu o Atlético Mineiro, mas aquele jogo tipo é perdido da ida, então foi para os pênaltis e o Atlético ganhou. Mas, por exemplo, ele ganhou os últimos 3 contra o Internacional, mas não veio nenhuma goleada assim. Veio até domínio, etc. Mas a goleada não veio. Mas, por exemplo, o Ivan Baitello, que é o técnico do Mirassol, fez o Mirassol incomodar bastante o Flamengo. O Mirassol conseguiu 13 finalizações no jogo, criou 3 grandes chances, né? Não é um elenco que a gente pode falar que é uma coisa extraordinária em termos de talento e esse tipo de coisa. Você olha para o time assim, e aí tem o Reinaldo como um dos principais jogadores, né? O atacante titular, o Chico da Costa, entende? O time não é longe de ser uma fonte grande de talento. Aí você vai lá olhar para o Ceará, o jogo do Flamengo com o Ceará, 1-1, né? O trabalho do Ceará do Léo Condé, entende? Tipo assim,
você vai voltando aqui na tabela, você vai olhando o padrão de vitórias do Flamengo. 1-0 contra o Atlético no Brasileirão. Aí 2-1 contra o Bragantino. 1-0 contra o Fluminense. Aí perdeu para o Santos, que até hoje é difícil explicar essa derrota, né? 2-0 contra o São Paulo. 8-0 foge, né? E assim, por mais que o Vitória seja ruim, isso é um sinal de que assim a disparidade técnica, tática, quer dizer, entre os dois comandantes, né? Hoje o Felipe Luiz, mesmo com toda a sua pouca experiência, ele tá dando um baile dentro em relação ao Fábio Carille, né? E assim, não dá mais para ficar confiando num Carille da vida em pleno 2025 achar que isso vai dar certo, porque ele foi campeão em 2017, isso já tem quase 10 anos, né? Já faz 8 anos que o Fábio Carille ganhou seu último Brasileirão. Tipo, se você ficar se baseando no que aconteceu há 8 anos atrás, é complicado. O Carille é um cara que dava certo lá, mas ó, o futebol brasileiro andou 8 anos para frente, os elencos hoje são muito melhores, o trabalho tático também deu um salto exponencial de qualidade, é uma outra realidade do futebol brasileiro. E o que o Vitória sofreu hoje, a vergonha inacreditável que eu fico pensando, né? O que precisa ser feito mais, assim, para você olhar e dar uma chance para uma nova geração de comandantes? Porque desse jeito, a tendência é o Vitória cair, porque foi uma partida assim, tipo, que desmoraliza o clube, né? Um tipo de jogo que você olha e pensa assim, você não consegue olhar a luz no fim do túnel. Uma vergonha histórica e até que alguém sofra mais gols vai ser a maior derrota da história do futebol brasileiro nos pontos corridos. Então, a ver o que acontece. O Flamengo, assim, nos próximos jogos enfrenta o Grêmio, o Juventude, tem o Estudiantes na Libertadores, aí enfrenta o Vasco, o Estudiantes de novo, o Corinthians, e só vai enfrentar talvez um time que briga na primeira prateleira com eles contra o Cruzeiro no dia 1º de outubro. Então, assim, tem jogos ali que, não vou falar que são tranquilos, né? Tem um clássico contra o Vasco, né? O jogo contra o Corinthians pode ser perigoso, né? O próprio jogo contra o Grêmio, não vou falar que também tá tudo dado, né? Embora o Mano Menezes também é o técnico muito superado. Mas, assim, o Flamengo tem uma boa oportunidade de somar pontos aqui e aproveitar esse momento de embalo para sustentar essa liderança e tentar, tipo assim, colocar pressão no Palmeiras de não tropeçar para perder as chances de buscar o clube carioca no campeonato. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.